Boa tarde, olá meus amigos, tudo bem? Estamos de volta. É com muita alegria, com meu coração muito emocionado, que nós estamos dando início hoje à segunda temporada do Pod Day. A primeira temporada, onde falamos sobre recomeços, tivemos 8 episódios com pessoas maravilhosas que contaram suas histórias, suas lutas e suas vitórias. Teve tanto retorno bom para mim e para essas pessoas que conseguiram assistir e ver o conteúdo, que isso me encorajou a novamente estar aqui na frente das câmeras, gravando, para falar agora de um outro assunto que também toca meu coração. É muito desafiador estar aqui. Como eu sempre falo, eu não sou uma profissional da área de comunicação. Faço essa conversa muito na amizade, sem me preocupar com as colocações verbais, se estão corretas ou não. Então, desde já, eu sempre peço desculpa se algum errinho de português acontecer. Mas isso faz parte, porque o importante dessa missão do Pod Day é levar informação. Levar para você que está nos assistindo, que vai assistir no YouTube as informações que são feitas por tema, é que você possa ter a informação sobre o tema que estamos falando e repassar isso para alguém que você conheça, que você sinta em seu coração dizendo, olha, esse assunto não tem muito a ver comigo, mas eu conheço fulano que eu posso encaminhar esse vídeo que vai ajudar muito. Esse é o nosso intuito. Eu falo também que com muita alegria que eu saio todo dia de casa quando eu venho gravar, porque os assuntos que nós tratamos no Pod Day, eles não são aleatórios. Eles têm muito a ver com coisas que eu já vivi, que eu já passei, e eu gostaria que vocês também tivessem essas informações. Por exemplo, quando a gente começou a primeira temporada do Recomeçar, quem teve a oportunidade de acompanhar, sabe que eu contei um pouquinho da minha história, o porquê eu porque eu escolhi esse tema Recomeçar. E quem não sabe, eu já deixo aí a dica para olhar os episódios passados no nosso Instagram. No Instagram, aproveitando, está o link que vai direcionar vocês para o YouTube, onde os episódios estão na íntegra. E não diferente da primeira temporada, essa segunda temporada que hoje eu começo a gravar, eu trouxe o tema Mães Atípicas. Esse tema foi escolhido pois há mais ou menos 4 anos atrás, eu tive a experiência de viver e conviver com mães atípicas, em virtude do meu menino, né, o Luca, com 3 anos de idade, ele ainda não falava. E nós fomos fazer o processo de investigação do porquê que essa fala estava em atraso. E nisso nós passamos por um processo de investigação nas clínicas, nós fomos ao neuro, e eu fiz muitas amizades com mães atípicas. E me tocou o coração de que esse deveria ser o tema da segunda temporada do Pod Day. E é com muito orgulho, muito carinho, que hoje estou aqui novamente e com uma pessoa que é muito dotada de conhecimento nessa área. Eu vou apresentar para vocês. Antes eu vou dizer que como eu conheci ela. Ela foi indicada pela minha amiga, a Cris Carlotto, nossa amiga linda, dizendo, quando eu comentei com ela desse projeto, ela disse, não, você tem que conhecer essa mulher. Ela vai empoderar muito o teu trabalho e vai conseguir ajudar muita gente. Então, sem delongas, eu vou apresentar para vocês Mari Zacas. Tá certo? Certo, perfeito. Muito prazer, Mari. Seja bem-vinda ao Pod Day. Muito obrigada, Dai. Hoje, eu vou muito mais ouvir do que falar, pois o pouco que eu
consegui, porque é muito vasto o teu conhecimento, eu consegui observar que esses 45 minutos, 50 minutos que nós vamos ter aqui, eles devem ser todos dedicados a você, para que você possa nos transmitir o seu conhecimento e a sua vivência. Então, hoje eu muito mais me silencio para escutá-la. Mari, eu gostaria que você brevemente se apresentasse, para depois nós começarmos ali a conversar sobre esse título de Mães Atípicas. Obrigada, Dai. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui contigo, falando de algo que hoje, de alguma forma, é o que me move, né? Eu não digo profissionalmente, porque eu não sou remunerada por isso, mas eu digo que a maternidade atípica, ela foi tal qual uma faculdade para mim, né? Há 5 anos a gente convive com o autismo. Eu sou graduada em Direito, então foram 5 anos de graduação também. Hoje não exerço. Mas tudo que o autismo nos trouxe, me trouxe, e trouxe a minha família de bagagem, hoje eu me movimento, me impulsiona para tentar ajudar outras famílias, né? Eu tenho as gêmeas, que são autistas, Luana e Juliana, de 7 anos. Tenho a Bianca, de 11 anos. E nós morávamos no Paraná, em Apucarana, no norte do Paraná. E o autismo nos trouxe para Santa Catarina, né? Na época, a Luana teve diagnóstico com 2 anos. Um autismo nível 3 de suporte, uma criança que não se comunicava de nenhuma forma, que nos trazia muitos medos, né? Falando assim claramente, é essa palavra, medo do futuro. E na primeira consulta, quando tivemos o diagnóstico, fomos a Curitiba, num especialista, e ele nos disse que ela precisava de 20 horas de terapia por semana, método Denver de intervenção precoce, terapia ocupacional com integração sensorial. E tudo isso, garanto que naquela época eram coisas que você... Que palavras são essas? O que significa? Só faltei perguntar se era de comer, porque eu não sabia do que se tratava, né? Só sabia que minha filha precisava de ajuda. E quem é mãe sabe, a gente abre mão de tudo, né? Tudo que estiver ao nosso alcance fica pequeno para salvar um filho. E minha filha precisava ser salva. Então, ele nos apontou a direção, decidimos nos mudar para Balneário Camboriú. Agradeço a Deus pela grande oportunidade, sei que há muitas famílias que não têm essa mesma condição, e a gente sabe que o suporte terapêutico é determinante para o desenvolvimento da criança. E viemos e aqui estamos desde 2019. 2019. E Mari, quando a tua primeira menina deu 11 anos, tu teve uma gestação normal, ela começou a falar ali com uns 2 anos, 3 anos, né? Bianca típica. Típica, perfeito. E a tua gestação com as meninas, elas são gêmeas, né? A concepção foi natural, todo mundo me pergunta, foi natural. Que é uma curiosidade, né? Que a gente acaba tendo que se... Na gestação, acaba tendo algum... Porque hoje não existe, né? Não é diagnóstico... Quando tá grávida, não tem nenhum exame que você faz, não tem nada, né? Não, para autismo, até o momento, não. Mas é intrigante o número de autistas de gestação gemelar, né? Tem bastante índice. Sim, tem bastante índice. Deve existir uma correlação que ainda não é identificada, assim, afirmada pela ciência, mas deve existir uma relação, algum déficit, alguma coisa acontece ali, né? Porque é genético, não é hereditário, mas é genético. Então, uma base genética que permite que o autismo se manifeste. Entendi. E daí, com os 2 anos, foi onde começou a apresentar os primeiros sinais. E foi você, como mãe, que teve esse olhar, até muito, de repente, olhando para sua primeira filha, que com os 2 aninhos já estava falando, que algo despertou em você? Ou você teve alguém que te disse que... Então, a Luana, quando ela tinha uns 8, 9 meses, eu já identificava... Eu achava que ela era muito mole. Ela tombava muito, assim, hipotônica, né? De face.
Se eu desse, por exemplo, o bico e a mamadeira... Se eu desse a mamadeira e ela tivesse de bico, ela não tinha a iniciativa de tirar sozinha. E ela tinha alguns hábitos, assim, diferentes. Interesses diferentes. Ela caminhava, assim, olhando para o teto. Gostava de bater as coisas no chão. Aquele brincar disfuncional. Óbvio que hoje, olhando para trás... Tava nítido que o autismo estava ali, né? Mas eu não sabia o que era o autismo, né? A gente acha muitas vezes que o autismo é só aquela face muito comprometida, né? A gente acha que só tem um tipo. E daí eu buscava no Google, já tinha buscado a palavra autismo, já tinha tentado correlacionar o que eu via dentro da minha casa, mas eu ficava assim, isso sim. Ah, mas isso não. Ah, mas isso sim. E não conseguia chegar a uma conclusão. Fomos em 2 neuros até inconclusivo, nenhum diagnóstico. Mas a gente percebe que no autismo não basta você levar no pediatra ou em qualquer psiquiatra ou em qualquer neuro. É importante que a gente busque alguém com experiência no autismo. Ou um teste diagnóstico protocolado, né, que profissionais psicólogos, fono, são certificados para aplicar. Porque, como o diagnóstico ele é puramente clínico, muitas vezes o profissional de saúde, se ele não tiver experiência, ele não vai laudar, ele não vai diagnosticar e você vai ficar perdendo um tempo precioso, porque a intervenção cedo, né? Precoce é determinante para o desenvolvimento da criança. Quanto mais tempo você demora para diagnosticar e para buscar as terapias, mais atrasos são acumulados. Então, a hora que você começa as intervenções, você começa a reparar esses atrasos e a promover o desenvolvimento de novas habilidades. Uma certa vez alguém me disse que é neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade. Que quanto mais cedo, é como se fossem gavetinhas que o cérebro deles tem e que estão desorganizadas, né? Cada gavetinha disso, gavetinha daquilo, só que está tudo trocado. Então, eles não conseguem se organizar. E com as terapias e os tratamentos, nada mais é do que colocar cada coisa em sua gavetinha e fechar para que eles possam ali utilizá-las, né? E eu falo isso porque foi a minha vivência. E eu também sempre agradeço a Deus por ter tido coragem, ter recebido muita coragem naquele momento que eu tive um suposto diagnóstico de autismo para o Luca. E como você falou, os laudos, eles são inconclusivos. Você espera 6 meses por uma consulta, porque naquela época a gente queria... Não, vamos levar no melhor. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Na época, muito nos falaram do Rudimar Resgo, em Porto Alegre, que ele era o the best. E daí nós esperamos. Só que era 6 meses, mesmo particular. E só que o que a gente ficou fazendo, que naquele que eu digo que é coragem? Bom, eu vou arriscar. Eu não vou ficar 6 meses com isso na cabeça. Eu já vou começar o tratamento. Mesmo porque não tem nada a perder. Não, era lúdico, era uma brincadeira. O Luca adorava ir. Mas era aquilo ali, todas as manhãs, no Denver, né? Toda aquela dedicação. E aí começou a convivência com as mães, nas clínicas. E nisso começou. Mas eu falo isso até só para reforçar que a gente não deve se vendar, né? Se tem algum indicador, algum sinal, vá atrás, vá no Google, vá buscar alguma pessoa que saiba o caminho. E, novamente, você vai estar aqui hoje para nos ajudar nesse caminho. Por isso que eu perguntei dos sinais, porque muitas pessoas podem estar em casa tendo aquele... Não, e achar que é normal, não, fechar os olhos. Não é para fechar, né, Mari? Não. Conta aí para nós. Esse movimento da recusa, né, da fuga, é muito natural, né, que aconteça, é muito compreensível que aconteça, porque é da nossa natureza. Se eu não sei, se eu não domino, se me dá medo, eu prefiro não acessar, né? Então, enquanto eu estou no escuro, eu não sei, eu não preciso fazer nada. Mas os sinais, por exemplo, se a sua criança ela não tem um brincar funcional, se a sua criança, em vez de brincar com o carrinho, ela gira a rodinha, se ela é muito hipotônica, tropeça muito, você percebe que ela
não consegue ter habilidades motoras que a maioria das crianças tem, comunicação limitada, isso não quer dizer que a criança não pode ser verbal, porque há autistas que falam muito, né? Mas é uma comunicação que você percebe que não tem troca. A criança só fala daquilo que é do interesse dela. Então, o autismo ele é um conjunto, né? Comunicação, socialização e interesse restrito. Eu sempre digo que ele é um efeito dominó. Porque se eu não tenho comunicação, eu não tenho socialização. Sim. Se eu não tenho socialização, é porque o meu interesse é restrito. Eu não consigo me engajar numa brincadeira. Eu quero fazer aquilo que só é do meu interesse. Um hiperfoco, né? Um hiperfoco. Ou eu fico batendo os objetos em vez de montar o Lego. As minhas, por exemplo, elas abriam os armários da minha cozinha e ficavam girando os potes de plástico, batendo panela no chão. Então, é muito sutil. Né? Principalmente quando a criança é pequena. Mas quando você coloca com outras crianças, ou se você coloca na escola, e você percebe que há uma diferença nessa qualidade do brincar, nesse interesse no outro, nesse olhar, né, que não é para o outro, que muitas vezes é só para si, para um objeto. Eu tenho mais interesse no objeto do que em outra criança ou do que nos meus pais. É muito importante buscar um olhar profissional. Esse é um sinal de alerta. E a neuroplasticidade, eu costumo fazer uma analogia que ela é tal qual uma massinha de modelar. Né? A neuroplasticidade, ela permite, enquanto existe essa neuroplasticidade, enquanto o nosso cérebro ele é imaturo, jovem, ele é moldável. Né? As conexões ainda estão se formando. Então, quanto antes eu atuo nesse cérebro, eu tenho a possibilidade de criar novos caminhos neurais e desenvolver habilidades com muita rapidez. E né? Foi isso que você veio buscar aqui em Balneário, que foi necessário você sair, você recebeu o diagnóstico e lá na sua cidade não tinha. Não tinha método Denver de intervenção precoce, não existia essa mentalidade, né, das terapias intensivas. E há muitos lugares ainda no Brasil que a gente sabe que são carentes de qualificação profissional, de terapias intensivas, de profissionais qualificados. O sistema do autismo ele é muito cruel para as famílias. Eu digo que o que traz muita frustração e sofrimento após o diagnóstico, né, porque é inevitável que se viva o luto ali do diagnóstico, é o sistema. O sistema, ele é cruel, né? Tudo é difícil. As crianças precisam de muitas horas de terapia. É tudo muito caro. Muito caro. E a gente sabe que o pouco não resolve. Sim. Então, qual seria o caminho? Que as famílias se capacitem, né? Que as famílias sejam um veículo sempre de permitir generalização de habilidades, né? De promover uma comunicação funcional, de desenvolver funcionalidade e autonomia para essa criança. E muitas vezes a gente tem poucas horas de terapia e a gente tem profissionais que não amparam essas famílias. Né? Então, o meu movimento, ele começou justamente para ajudar as mães, para ser suporte para essas mães, porque eu sei onde dói, eu sei como dói, eu sei o movimento que eu precisei fazer para transpor e ressignificar tudo isso, e hoje estar aqui, de alguma forma, sendo instrumento, né? De força, de inspiração para outras mães, para outras famílias. Porque não é só sobre o autismo. O autismo é o que eu tenho no momento do diagnóstico. É sobre o futuro de um ser, de uma criança. É sobre desenvolver ou não um adulto funcional, uma pessoa que sabe dizer onde dói, o que quer comer, né? Então, muitas vezes o diagnóstico chega e ele te paralisa. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Porque mesmo não. São expectativas que se vão, né? Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que nada se compara à morte de um filho. Mas é um luto, que é um sentimento de perda daquilo que eu idealizei. E é necessário, sim, que nasça uma nova mãe. Muito mais forte. Mais forte e disponível para essa nova realidade. Porque naquele momento, eu vou ter que esperar para ser a mãe que um dia eu desejei ser, e eu vou precisar ser a mãe das terapias.
Eu vou precisar ser a mãe que o meu filho precisa. Eu vou precisar ensinar o meu filho a brincar num parquinho de forma funcional. Coisas que são naturais para a maioria das crianças, eu vou precisar ensinar. Tu trabalhava nessa época? Não. Tu já estava em... Quando nós identificamos que a gestação era gemelar, eu senti que eu não daria conta de conciliar num primeiro momento. Obrigada. E daí fui paralisando, falei, eu vou precisar... diminuindo até para se dedicar ritmo. total. E, de fato, eu estava certa, né? E até hoje migrei para outras áreas, né? Hoje tenho uma comunidade de mães, me dediquei muito às meninas, ajudo as pessoas, ajudo as mães. Temos a comunidade, desenvolvi um curso onde as mães... Quero saber tudo isso daí. Vamos lá. Mari, tudo bem? Desculpa, não tem como a gente não se emocionar, né? Não tem. É uma lembrança, é reviver, né? Tudo que hoje a gente está mais forte, mas quando a gente começa a falar, volta tudo. E somos humanos, somos mães. Então, nesse tempo, né, que tu foi buscar, eu fiz ali um beabá para nós. Quando tu recebeu o diagnóstico, o médico, então, propriamente já te disse todas essas palavras que, quando você falou, será que é de comer? De inverterapia, isso, aquilo. Foi o próprio neuro que já deu esse beabá. Isso com a tua menina de 2 anos. 2 anos. A gêmea ainda não... A Juna ainda não tinha identificado nada. Não. E daí, nisso, tu começou, foi procurar... Como que tu achou Balneário Camboriú? E como que foi essa escolha de vir para cá? Você foi atrás das clínicas, foi pro Google, alguém te falou? Por que eu acho importante a gente citar? Porque, às vezes, as pessoas nem sabem para onde ir. Elas estão lá no interior, estão ali... Onde que é um centro? Onde que eu sou capaz de ajudar meu filho? Você diria que Balneário hoje tem essa estrutura? Acho que sim, né? Porque você... Com certeza. Balneário é uma cidade... Eu sempre digo que Balneário é uma cidade de porte pequeno, com todos os recursos que uma grande cidade tem. As escolas são muito preparadas, os profissionais são muito preparados. Obviamente, como em qualquer lugar, há exceções, mas, no geral, você encontra aqui muito suporte. Você encontra a mentalidade de pessoas dispostas a ajudar. Acho que isso também é muito importante, né? Enquanto... Não vou nem julgar por cidades pequenas ou grandes, por pessoas, né? E eu acho que tudo é um processo de desenvolvimento, de evolução, de maturidade, da gente mesmo se mostrar, mas aqui, em todos os lugares, graças a Deus, eu sempre encontrei portas abertas e pessoas dispostas a ajudar, a serem suporte, mesmo sem o conhecimento, mas me ensina, eu quero ajudar, né? E é uma realidade que eu, como converso muito com as mães, sei que não é comum, né, na maioria dos lugares. A gente sabe que há muito preconceito, que as pessoas são resistentes ao diferente. E por isso também eu impulsiono muito, muito as famílias a falarem do diagnóstico, a exporem as suas crianças, a levarem as suas crianças para todo e qualquer lugar. Porque a gente só consegue normalizar uma situação a partir do momento que a gente se expõe. Sim. A partir do momento que ela acontece em todos os lugares. Já ela é vista. Quem não é visto, não é lembrado. Né? E o autismo, hoje, ele tem uma prevalência muito mais significativa do que quando eu tive o diagnóstico das meninas. Hoje, salvo engano, 1 a cada 23 crianças tem diagnóstico. É muito. Isso sem falar as que não têm diagnóstico. Sim. Aquelas que a família, às vezes, não busca, aquela que, às vezes, está esperando há mais de 6 meses por um diagnóstico e o diagnóstico não veio, mas que está dentro do espectro. Né? Então, assim, é uma realidade... Eu sempre impulsiono muito as mães, incentivo muito as famílias a falarem do autismo nos parquinhos, a falarem do autismo nos lugares que elas convivem, irem à missa com seus filhos, porque no futuro, eu imagino, a sala das minhas meninas, que tem 7 anos hoje, já há mais crianças com diagnóstico. Para eles, para essa geração, o autismo vai ser visto como ser destro ou canhoto. Sim. Vai fazer parte do dia a dia deles, da vida deles. E o autismo com suporte, eles conseguem desenvolver plena capacidade de ter autonomia, a não ser aqueles com comorbidades ou aqueles sindrômicos com outras condições associadas. Mas se for o autismo puramente,
com o suporte adequado, eles possuem muitas condições de desenvolver autonomia, uma vida independente, e eu creio muito nisso, e trabalho muito para isso. Nossa, maravilhoso. Mari, porque assim, enquanto eles estão indo, por exemplo, se tem mães que acabam não levando no parquinho, não levando na igreja, não levando... Quem tá, a administração da igreja, a administração do parquinho, vai achar que tá tudo certo, que não precisa fazer nenhuma adequação. Por quê? Porque as pessoas reais não estão ali usufruindo. E eu falo isso, assim, porque eu li, eu até quero ver, faço aqui até um convite meio ao vivo, que é para a gestora ali do Balneário Shopping. Eu estava vendo a estrutura que eles fizeram para esse ano, muito voltado para o autismo. Eu achei muito bonito todas as iniciativas, desde lugar para eles estacionarem, as condições especiais que tem para a mãe atípica ir no cinema com as crianças. Esse olhar, né, que eles têm que ter, e eles têm uma campanha muito bonita que eu achei deles fazendo. E outra coisa que eu acho, assim, de Balneário, nós temos bastantes clínicas aqui, né, acho que nós temos, assim, de cabeça, eu já sei umas 5, onde que é multidisciplinar, onde você encontra tudo, a fono, a psicólogas, as TOs, né, tem esse complexo que pode fazer o atendimento. Daí eu te pergunto se tu sabe e poderia compartilhar comigo e com os nossos convidados. Existe algo de forma não paga? Para quem não tem condições de pagar, existe esses tratamentos de forma gratuita? Tu tem esse conhecimento? Dai, a gente sabe que, por exemplo, para quem tem um plano de saúde, já é difícil. Você tem que lutar para provar que você precisa de um profissional qualificado, que você precisa de X horas de terapia, que você precisa da metodologia A ou B. A gente sabe que a realidade do sistema público é ainda mais desafiadora. Se você me perguntar, tem? Até pode ter, mas não com uma qualidade... O que acontece? A gente sabe que tem que ser intensivo, a gente sabe que tem que ter método, a gente sabe que tem que ter objetivo traçado, a gente sabe que tem que ter gráfico. E eu lhe digo isso assim, não tem. Sabe por que não tem? Porque não é qualquer intervenção que promove desenvolvimento no autismo. Infelizmente. Precisávamos, né, de um olhar diferenciado nesse ponto, né? Eu sei que eu sou pequena, mas é de pequeno em pequeno, né? Exato. Que se alguém conseguir a gente levantar essa bandeira e colocar esse ponto que ainda precisa ser visto e precisa ser trabalhado. Estamos aí em época de eleições agora, enquanto gravamos esse episódio. Quem sabe alguém que se dedique a essa causa, que sejamos aqui em Balneário um primeiro centro, assim como você veio da sua cidade buscando essas condições melhores, outras pessoas possam vir para cá, mas com as condições sem dispensar, né, no seu grau ali de... Falando real, não tem condições de pagar, mas ela precisa dar uma melhor qualidade de vida, e nós precisamos dos governos, precisamos do SUS. Precisamos de um olhar muito mais amplo, né, de medidas que atendam a população e essas crianças, porque serão adultos. E para serem adultos funcionais e autônomos, precisam de suporte. E um outro ponto que acho bastante relevante compartilhar aqui, até para ajudar talvez outras mães que convivam com o autismo, que talvez estão em processo terapêutico e a criança não evolui, não desenvolve, não dorme. Um divisor de águas na vida das minhas filhas, da Luana principalmente, foi a dieta. A dieta, suplementação, cuidados orgânicos, né? Porque muitas vezes as crianças autistas são resumidas ao diagnóstico. É autista? Vai para terapia. Se não dorme, toma remédio. Está irritada, se bate, se morde. E eu passei por isso com 3 anos. A Luana tinha 3 aninhos. E ela não dormia. Ela adormecia e acordava a noite toda. E na época... né, a gente subestima a nossa capacidade de entendimento como mãe, né, mães de autistas. A gente sempre acha que a gente precisa do aval do médico para fazer qualquer coisa,
porque é uma condição nova, eu não entendo disso. E no início eu fui ao neuro, ele me orientou as terapias, num segundo momento, muita dificuldade de ter qualidade de vida. Ela batia a cabeça no chão, ela deitava com a barriga no chão, ela não dormia. Dá esse remédio, ela vai dormir. Aí você vai ler a bula do remédio, indicado acima de 5 anos. Aí você vai pesquisar, ver quais os recursos que eu tenho, quais seriam as outras ferramentas, que outros caminhos. Remover glúten e leite. Minhas filhas viviam doentes, viviam sem disposição, não dormiam. Bom, entre o remédio e a dieta, o que eu tenho a perder? Busquei um profissional de saúde que era apto com esse olhar, né, para o autismo. Removemos glúten, leite, iniciamos... Nutricionista? Ou não? Na época foi um psiquiatra integrativo. Removemos glúten, leite, iniciamos uma dieta, cuidando da saúde intestinal, alguns suplementos. Entendemos que muito do que acontecia era deficiência nutricional, neuroinflamação, permeabilidade intestinal, uma inflamação sistêmica, aquele barrigão estufado. Então, ela tinha muitos desconfortos gastrointestinais. E isso é muito comum na maioria das crianças autistas. Então, entender que, dentro dos critérios diagnósticos para autismo, é comunicação, socialização, interesse restrito. Tudo que foge disso pode estar sendo motivado por alguma dor física, né? Então, ter esse olhar sistêmico e entender, olhar essa criança através do diagnóstico pode salvar o seu filho. Nossa, como salvou as minhas. Essa informação, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Mas daí, já que aquele item a gente não pode tratar, vamos minimizar tudo que está em volta para uma melhor qualidade. Muitas vezes, há comportamentos que são sintomas. A criança autista, em muitos momentos, pela limitação que ela tem na comunicação, em expor o que está acontecendo, onde está doendo, ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode se bater. Daí você acha que é comportamental. Exatamente. Né? E você está tentando modular comportamento. Como que uma criança com dores, que não dorme, fica sentada numa sala de terapias? Mas até o adulto, né? Se a gente tem uma Qualquer noite... pessoa, não é? Obrigada. Nós tivemos um apoio, uma informação, dentro disso que nós estávamos falando, que parece que Balneário vai ter uma das maiores casas de autistas aqui da Nacional. Já foi inaugurada, Já foi inaugurada, olha. Já foi inaugurada. Um espaço incrível, sensorial, jardim sensorial. Eu quero ir conhecer, viu? Poderia saber disso antes do fato. Mas muito obrigada pelas informações que chegaram, nosso apoio. O espaço é incrível. Então fica aberto um convite para o pessoal conhecer e ter lá também um apoio, né? Viu só, Balneário é lindo. Já tá uma cidade com já infinitos está à frente. recursos. Que ótimo, gente. Eu sou fã, eu sou gaúcha, né? Eu sou do interior, uruguaiana, mas já moro aqui há 15 anos e não troco Balneário por nada. Sim, quem vem não volta. Mais ou menos isso. Mari, daí nós estávamos falando que daí ela, todo com esse diagnóstico, ela não dormindo muitas noites, e você com 2 crianças mais, né? A tua menina, a outra estava com 6. E a Juju. 6 anos. 6 anos. Uma criança de 6 anos, que também demandava muito de você, querendo aquele apoio. E a mãe cansada no outro dia. É um resignificar que foi na sua vida, assim. Foi. Que eu só tenho um. Eu falo que eu fui lá no fundo do poço, pulei na mola e voltei. E você tinha um apoio familiar? Sempre tive o apoio da minha mãe. Isso é muito importante, você ter uma rede de apoio também, né? Sim, meu marido, meu parceiro, minha mãe, graças a Deus, a gente, enquanto família, sempre estivemos assim, um ao lado do outro, as minhas ideias e as minhas convicções, e os meus estudos que eu ficava na madrugada. De manhã eu falava para ele, Ju, eu vi, tem um médico tal, eu acho que a relação das meninas estarem sempre doentes e corticoide, antibiótico, tem relação com o intestino, veja bem, porque elas foram prematuras. Então, foram expostas precocemente a antibiótico, corticoide, estavam sempre doentes. Então, foi
foi muito difícil ali os primeiros 2 anos, sabe? E não tem como não haver um impacto no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento dessa criança, se, obviamente, houver essa base genética predisposta ao autismo. Então, entender que... E olha que não são só as minhas filhas, né? Eu digo, na comunidade de mães, nós somos em mais de 150 mães, quase todas as crianças compartilham dos mesmos sinais e sintomas. Crianças com barrigão estufado, com diarreia frequente, ou com constipação, com sinais evidentes de dermatite, várias coceirinhas, com a imunidade sempre frágil, sempre doente. Aí, quanto mais remédio você usa, mais você fragiliza a criança. Desculpa. Então, eu chegava com esse olhar e ele nunca me questionou, sempre me apoiou. Isso é muito importante para nós mães, né? Sim, você ter um parceiro que esteja ali, que esteja te impulsionando, né, de alguma forma. E mesmo com o neuro, com conduta tradicional, e daí dietas, isso aí não tem comprovação científica. Porque a gente também precisa entender que cada profissional de saúde possui a sua ciência, né? E existem os profissionais que são de conduta tradicional, e existem os profissionais que são de conduta para tratamentos ditos alternativos, né? Então, mas na maioria das vezes, esses tratamentos alternativos são tratamentos que não prejudicam, que não expõem a criança a risco, que melhoram a qualidade de vida dela. Mas por isso que é importante desenvolver esse protagonismo, né, na família atípica, para que você não fique preso, muitas vezes, a padrões, regras e convenções impostas por um terceiro que não vai sofrer as consequências do que você está vivendo e da estagnação do desenvolvimento do seu filho. Se eu tivesse sentado esperando alguém me dizer, vá por aqui, talvez eu estaria até hoje com a minha filha não verbal. Pois é, vamos chegar nesse ponto. Daí, quando que você recebeu o diagnóstico da Juju? Da Juju. Eu vou te dizer que o diagnóstico da Juju foi muito mais impactante para mim do que o da Luana. Porque eu não esperava, né? Quando viemos a Balneário, nos mudamos, Juju foi para a escola, Luana exclusivamente na rotina de terapias, Bianca na escola. Na escola passaram-se 3 meses e me chamaram. Que ela estava com alguns comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, ela desenvolveu sempre um mesmo padrão quando ela chegava na escola, e ela queria ficar tirando e colocando o sapato, e brincando sempre com o mesmo brinquedo, e ficava vidrada num painel de letras na parede. Nossa, aquilo foi... Porque eu me lembro que minha mãe, inclusive, verbalizava isso. A gente tem que... Porque é impactante, né? Um diagnóstico de autismo já é impactante. E eu lembro que minha mãe verbalizava. Precisamos agradecer, porque ainda bem que foi só uma. Meu Deus. Aí, quando a escola me chamou, eu falei, meu Deus, aí... Porque daí você já era sabedora, né? Aí você não era, tinha... ainda estava bem imatura. Ainda estava bem imatura, mas já sabia o que podia estar por vir. Porque na escola não falaram para você, eu acho que ela pode ser... autista, ele só falou das comportamento, sim. Comportamentos, mas na sua cabeça já passou um filme. Não, mas daí com a Juju eu tive negação, bastante negação, assim. Porque ela falava, ela era verbal? Ela era verbal, ela se comunicava, mas óbvio, hoje olhando para trás, tava na minha cara, né? O autismo clássico nível 1. Por isso que eu digo, ela falava, ela se comunicava, ela era muito esperta, muito rápida, mais limitada, com interesse restrito. Não tinha rígida, né? Se eu desse ré no carro, ela chorava. Se eu mudasse o caminho para ir para a escola, ela chorava. Mas o autismo ainda era um desconhecido para mim, né? E me lembro que daí fiz contato com o nosso médico. Ele prontamente nos recebeu. E tanto que na primeira vez, normalmente quando são gêmeos, eles gostam de avaliar os dois. E da primeira vez, quando fomos só com a Luana, ele falou, por que não trouxe a outra? Sim. Ah, não, Juju muito esperta. Né? E daí, nesse segundo momento, ele avaliou e diagnosticou um autismo nível 1 de suporte. Aí foi sabe aquele caldo da onda que você tá quase levantando e de repente vem uma pior que te arrasta pela areia?
foi assim, porque fechou-se uma cortina negra, né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 2 filhas autistas, né? Porque você mergulha na nomenclatura, no peso daquele nome, e você se esquece que você já estava convivendo com aquela realidade fazia tanto tempo. O que já está feito. Obrigada pelo diagnóstico, porque agora eu vou poder oferecer o suporte que ela precisa para que ela possa se desenvolver ainda mais. Sim. Né? Porque autistas nível 1 possuem muito mais, um prognóstico muito mais favorável, né? Porque o cognitivo normalmente é preservado, né? Então são crianças mais rígidas, são crianças que socializam com baixa qualidade, então você vai refinar. E muitas vezes tem um olhar que a gente acha que eles só são tímidos, né? Exato, exato. Eu vi alguma coisa você falando que é bem sobre isso, sobre os autistas suporte nível 1, que muitas vezes são negligenciados nessa parte do tratamento e tal. Por quê? Porque eles, né, são funcionais. Mas o quão é importante os pais, a mãe, não tentar tapar isso e dar o tratamento adequado para que ela tenha qualidade de vida, né? E confidencio a vocês aqui. No início, quando veio o diagnóstico da Juju, eu falava pro meu marido, não vamos contar para ninguém. Porque não dá para perceber. Por que a gente vai falar? E o Juliano sempre me ensinou muito, falando pouco e falando o que eu precisava ouvir. Ele dizia assim, e você acha que é assim que a gente vai construir uma sociedade que vai abraçar a Luana também? Porque como que eu nego um chamado desse? Né? Não, meu marido falava, poderia ter caído no 700, meu apartamento é o 701. Poderia ter caído no 702, no 705, no 706, caiu no 702. Caiu no 701, meu apartamento é 701. Caiu na nossa casa, na nossa porta. Não tem como negar. Sim. Aí a gente vai digerindo, entendendo qual é o movimento que me faz crescer. Porque o movimento que nos faz crescer é aquele que dói, normalmente. É aquele que me desafia. Os diamantes só são feitos sob pressão, né? Sob pressão. Então eu decidi que eu iria fazer o caminho mais difícil. Expor as minhas vulnerabilidades, falar do autismo, estudar sobre o autismo, cobrar os terapeutas, participar ativamente da rotina delas. E o cobrar, ele não é ser ruim ou ser um peso, não. É participar mesmo, entendendo que eu não posso perder tempo. Porque eu estou falando do futuro do meu filho. Então, esse movimento de vestir a camisa não é o caminho mais fácil, mas é um caminho necessário e é o caminho que promove mudanças. E eu não poderia fazer diferente, porque foi através da Juju que eu entendi que não existe só um autismo, não existem 2 autismos, existem mais de 1000, por isso é um espectro. Então, como a minha Juju, existem muitas Jujus por aí. Sim. Uma criança com cognitivo preservado, muito rápida, muito inteligente, amorosa. Uma criança que começou a ler e escrever antes de quase todos da sala, mas que eu ensino a ela a dizer que ela é autista. Porque é só assim que eu vou construir uma sociedade que entenda que ser autista não é ser menos ou ser mais. É ter um funcionamento diferente, mas igualmente capaz. Então, ela precisa de um suporte diferenciado? Às vezes ela pode precisar de menos suporte do que as crianças típicas. Então, nós somos assim. Todos nós somos assim. Todos nós temos facilidades, dificuldades, potências, talentos e limitações. Quando eu falo de uma neurodivergência, eu estou falando de um movimento diferente, de um funcionamento diferente. Né? A maioria gira para a direita, ele gira para a esquerda. Então, há interesses e motivações que são diferentes. Mas isso não quer dizer que não existe capacidade. Perfeito. E quanto
o quanto isso deixar de ser velado, vai ser mais fácil, porque para as crianças típicas de mesma idade que estão convivendo com eles na escola, saibam que tá tudo certo. Não há nada para que não aconteça o bullying, vamos falar certo, né? Sem me dar, Sim. porque senão você... quantas coisas que a gente vê... no meu mundo acaba sendo mais na TV, que pessoalmente, graças a Deus, eu não tive que presenciar, mas crianças que não são convidadas para festa escolar, para festa de aniversário, sim, ou a criança faz aniversário e não vai ninguém, até parece uma cena de novela, mas tá aí, acontece. Então, quanto isso a gente levar, porque isso daí não são das crianças, são os pais. Então, os pais têm a dever, a obrigação de ensinar seus filhos típicos sobre o autismo. Não é uma coisa que não pode ser falada. Sobre, né, as diferenças, uhum, né? Isso, para ter o sobre respeito. Usar óculos, sobre ser gordo, sim, sobre ser magro, sobre ser... Sobre todas as diferenças, né? As diferenças não definem ninguém, elas não são motivos de brincadeira ou de exclusão. E isso começa em casa, com certeza. Isso começa com uma mudança de mentalidade e que muitas vezes é possível que aconteça um movimento contrário, que essa criança aprenda na escola, a gente percebe isso, que a criança aprende na escola a acolher o amigo diferente. Porque hoje isso é muito mais presente do que na nossa época, né, de criança. Hoje existe essa consciência, a escola, algumas instituições promovem essa consciência, né? No dia do autismo mesmo, incentivam as crianças a vestir azul, a entender de alguma forma, né, de uma forma lúdica o que é o autismo. Que é não esconder, não velar. Exato. E você tomou essa posição com as suas filhas. Você e nós adotamos esse posicionamento justamente por elas, para que elas não queiram de nenhuma forma esconder a condição delas, se encaixar num padrão que não é o delas, que elas não se permitam se colocarem em sofrimento para atender a expectativa de um terceiro, para que elas não tenham vergonha da condição delas, para que elas tenham orgulho. Então, em casa, eu falo do autismo no tom de um superpoder. Eu não falo do autismo com tristeza, com vitimismo. O autismo faz parte da nossa vida, né? Eu faço uma analogia de uma situação que dá para as pessoas entenderem um pouco desse sentimento. A situação quando você tem um filho que foi adotado, né? Quando você tem aquela criança pequena na sua casa e que você chama de filho do coração. Você não nasceu. Quando a criança é pequena, você não nasceu da minha barriga, você explica. Porque naquele momento a criança ela não tem a real noção do que aquilo significa. Mas quando ela cresce ouvindo aquilo, a hora que ela tiver consciência, se ela ouvir que ela é adotada, que isso, que aquilo não vai ser traumático. Não. Já foi preparada uma base, né? Ela não vai ficar como o último a saber, né? Aquele tabu em família. Então, com o autismo da mesma forma, as minhas crianças hoje não sabem de fato o que isso representa, mas elas vão crescer ouvindo que elas são autistas e a hora que elas tiverem consciência disso, elas vão falar, poxa, eu sou assim por isso, eu me sinto assim por isso, mas a hora que esse dia chegar, elas não terão vergonha do que é o autismo, não será surpresa para elas, né? Então, eu quero desenvolver um adulto consciente e forte, porque eu não sou eterna, eu não vou estar aqui para sempre para defendê-las, para explicar sobre o autismo. Se Deus quiser, eu estarei viva para vê-las levantando essa bandeira e falando sobre essa condição. Que missão linda. Realmente, Deus acertou no 701, como diz o teu esposo. Certo? Nada acontece em vão. E falando nisso, como você... A religiosidade te fortaleceu? Muito, muito. Tu ter essa fé no teu Deus foi um dos teus... Muito. Como é que diz? Meus pilares. Dos teus pilares? É o meu principal pilar. Eu sempre fui uma pessoa de muita, muita fé. Eu acho que a realidade que a gente vive, eu, você, quem está aqui nos assistindo, é a realidade perfeita para nós.
cada passo que eu dou é o passo que eu devo dar. A realidade que eu vivo é a vida que eu preciso viver. E meu pai dizia uma frase que eu guardo comigo para todo e qualquer momento. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. E não cai. A não ser que você vá lá e puxe. Então, para os nascimentos, para os passamentos, para aquilo que acontece nas nossas vidas que não está sob o nosso controle, eu só posso controlar o que eu faço com aquilo que me acontece. O que me acontece eu não tenho controle. E diante disso, se a gente para e racionaliza sobre toda e qualquer situação, a gente entende que há muito a ser feito. Sempre há um caminho. Sempre há como pegar o limãozinho, espremer e fazer uma limonada de toda e qualquer situação. O que não mata, fortalece. E você, essa limonada, você acha que uma das coisas boas que isso te trouxe foi esse poder compartilhar todas essas tuas lutas e vitórias com 46 mil pessoas, que eu acho que é o seu número hoje no Instagram. Nós conversávamos um pouquinho antes de iniciar a gravação. Você estava me contando que isso foi totalmente orgânico e foi se formando essa comunidade. E daí você vê a importância de falar. E eu já te digo, é muito bom ouvir você falar. Você fala de uma forma, o seu tom de voz é bonito, entra bem nos nossos ouvidos. Então, quem te acompanha nas redes sociais, escutar e você ajudando elas dessa forma como você se posiciona, é muito bom. Então, eu queria te parabenizar. Obrigada. E queria que tu nos contasse como que foi acontecendo esse start de falar, né, sobre... Então, como eu te antecipei no início, Day, eu sempre fui uma pessoa low profile. Nunca fui de postar fotos em rede social, em compartilhar minha vida pessoal, nada. E a partir do momento que o autismo chegou, que eu saí da minha cidade pequena, onde a gente tinha família, amigos, pessoas próximas, muitas pessoas ficaram sem entender o que tinha acontecido. Nós viemos, buscamos os recursos necessários, a vida começou a andar, mas o meu desejo de compartilhar, de tentar ajudar, veio a partir do momento que eu entendi que só as terapias e os remédios não eram a única alternativa para promover evolução, desenvolvimento e qualidade de vida, porque a qualidade de vida, o desenvolvimento, ele não impacta só na criança que é autista. Quando uma criança não dorme, a casa não dorme. Quando uma criança chora o tempo todo, grita o tempo todo, uma família sofre. Você não pode sair, você tira o convívio social dessas pessoas, sabe? E isso impacta diretamente. Há muitos casais que se divorciam. Quando precisavam estar unidos. Sabe? Não tem como essa mãe estar feliz, ter qualidade de vida, tendo uma vida assim. E foi a partir desse momento, quando eu vi que eu tenho suporte terapêutico, algumas evoluções vieram, mas a qualidade de vida não. E que eu entendi que, há mais recursos, né? Tirei o leite, tirei o glúten. Eu falei, eu preciso dividir isso com as pessoas, com as mães. Eu preciso falar desse processo de aceitação. Porque inicialmente foi esse impulsionamento, essa principal motivação. E claro, o autismo, ele envolve um leque de coisas, né? Então, a aceitação, a compreensão do que é o autismo, os primeiros passos após o diagnóstico. Então, quando eu comecei a falar do autismo, as perguntas começam a vir, mais seguidores foram chegando, e daí eu comecei a falar de outros assuntos, mas sempre com o principal objetivo de ajudar outras mães. Sim. E também receber muita, né? Eu imagino que seja uma troca enorme. Enorme. O que você também deve ter aprendido com mães que já passaram por experiências, né? E puderam compartilhar o que fizeram. Isso é muito rico. É isso, imagina. A gente vê que
há mães que sabem mais que médicos, há mães que sabem mais que profissionais, que terapeutas, né? Porque a mãe, ela tem um amor maior do mundo, né? Isso é clichê, mas assim, a mãe atípica, ela move céus e terras. E no início da minha caminhada, e até hoje, até os dias de hoje, eu sou muito ajudada pelas mães, e de várias formas. Né? Elas acham que eu as ajudo, mas elas me ajudam Sim, imagino. infinitamente mais. Porque toda vez que eu falo, eu me escuto. Né? E é o que eu digo sempre, não é que deixa de doer. É óbvio que há dias mais difíceis, há dias que você se questiona, há dias que você vai falar, mas por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha filha? Naqueles dias mais desafiadores. Mas quando você fortaleceu a sua base, você vai chorar uma noite, né? Igual aquela passagem bíblica. E o choro e o riso vem pela manhã. Porque dificuldades todos nós passamos. Você tendo filho autista ou não, parece que a grama do vizinho é mais verde, mas não é. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, dificuldades, problemas familiares, né? Vai de nós, justamente, driblar esses desafios, né? E tentar dar o nosso melhor diante daquela determinada situação. E as redes sociais vieram como um impulsionamento para mim. Eu me obrigava, né, a ser melhor para as minhas filhas, para ajudar outras mães, e vai virando essa engrenagem do bem, né? Esse movimento que fortalece, que ajuda e que cresce. Propósito lindo. Propósito. Parabéns, Mari. E hoje, esse tempo acaba passando rapidíssimo, já estamos aí quase estourando. E, Mari, por favor, compartilhe a sua rede social com os nossos convidados. Tenho certeza que temos muitas mães atípicas aqui, ou que conhecem, para que elas estejam mais pertinho de você e que possam ter essa troca. Como que a gente te acha nas redes sociais, por favor? No Instagram, @mari.zacas, Z-A-C-A-S. E a gente compartilha diariamente a nossa rotina, compartilho os métodos terapêuticos, compartilho como eu desenvolvi a funcionalidade na rotina, comunicação, né? E incentivo muito o protagonismo materno, né? Para que as mães estejam ali junto, Perfeito. fortes e felizes acima de tudo, porque nós somos energia, não podemos nos esquecer disso. A nossa energia, ela é sentida pelos nossos filhos, né? E algo que eu sempre cuidei para que as minhas filhas não sentissem a tristeza em função de qualquer coisa que elas me trouxeram. Elas nunca me trouxeram tristeza. Então, você conseguir modular essa sua energia para o bem, para o positivo, para a evolução, para a alegria, faz total diferença na qualidade da sua vida e no desenvolvimento da criança. Mari, muito obrigada. Obrigada. Você é uma guerreira. Obrigada. Obrigada, minha amiga Cris, que me permitiu te conhecer e ter esses momentos com você muito enriquecedor. E com certeza vou seguir te acompanhando. Obrigada. Aprendendo com você. Muito obrigada mesmo por essa tarde, obrigada. por essas horas aqui com você. E infelizmente, vamos terminando esse episódio, mas muito feliz, que eu costumo dizer também que eu nunca programo nada. Eu simplesmente venho para cá, sabendo qual vai ser o tema, a gente faz mais ou menos um roteiro e sempre eu saio daqui com a certeza de um dever, de uma missão cumprida. E espero que vocês que estejam nos acompanhando, que estejam olhando, possam compartilhar também essas informações, compartilhando com um amigo, meio clichê, mas é esse mundo, dando seu like, né? Meu menino Lucas sempre diz: mamãe, não esquece de pedir para eles se inscreverem no canal, que é muito importante. Então, no Instagram, que acaba sendo a ferramenta mais fácil de divulgação, onde são feitos todos os recortes dos episódios, logo abaixo ali da bio, tem um linkzinho onde você clica, que vai diretamente para o YouTube, onde tem na íntegra, né, os episódios, tanto da primeira temporada como essa que vai começar agora.
E também você pode escutar no Spotify, enquanto está naquele trânsito ali na Avenida Brasil, 6 horas da tarde, pode também estar escutando o nosso trabalho. E eu agradeço muito a Mari, a todos vocês que estão aqui conosco, o pessoal do estúdio que sempre tem um carinho especial por nós. E espero que você goste desse conteúdo e até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.